a apresentação de hoje, passando um pouquinho dos números, de alguns números que estão disponíveis no mercado, que foram trazidos pela consultoria TWF Competence, que eles chamaram de medo versus desejo, tá? Que foi uma pesquisa que eles fizeram em ambiente eletrônico para capturar o estado emocional das pessoas nesse momento de quarentena. Eles chamaram de medo todos aqueles sentimentos que eles qualificam como insegurança, que é em virtude do contágio, em virtude de dificuldades financeiras, e aquilo que eles qualificam como desejo, que é aquilo que é aspiracional, ou seja, que é o nosso interesse de consumir, que é o interesse nosso de voltar à normalidade, o nosso interesse em relação à diversão, para que com essa percepção eles conseguissem avaliar quais eram os impactos e, em especial, qual a propensão das pessoas voltarem ou não a consumir. Aqui a gente pegou alguns pequenos dados dessa pesquisa, que ela é infinitamente mais ampla. São mais ou menos 17 perguntas ao total que eles fizeram com um pool de 1.000 pessoas, tá? Para que eles conseguissem construir uma amostragem. O resultado que eles chegaram foi nesse daqui. Primeiro ponto que a gente trouxe. Qual que foi o impacto salarial de cada uma das pessoas que responderam àquela pesquisa? O mais interessante se vocês forem ver, é que apenas 43% julga que nada mudou. Ou seja, de 1.000 pessoas, 430 falaram que não mudou, porém, 570 pessoas informaram que houve uma mudança, sim, daquilo que era o salário deles. O que é muito interessante é que vocês veem um range de razoavelmente quebrado de uma maneira uniforme. Pessoas falando que são 25%, pessoas 50%, pessoas 75% e um percentual que me chamou muito a atenção pessoalmente, que é de quase 16% falando que perderam 100% da renda. Ou seja, isso inevitavelmente carregará efeitos para um período pós-quarentena, tá? Mas mais do que isso, uma outra informação que a gente achou muito interessante aqui. Quais os setores que essas pessoas elas estão propensas a investir algum tipo de dinheiro no momento pós-quarentena? E se vocês avaliarem aqui, a gente está falando de basicamente setores econômicos que são essenciais. Você está falando de alimentação e bebida, com 75%, saúde e educação. E outros bens que normalmente a gente faz, a gente gasta, que a gente faz uso, que são bens duráveis, beleza estética, roupas e calçados, tem uma propensão baixíssima nos próximos meses. Tá? E isso daqui é uma justificativa que você tem um cenário de recuperação econômica muito longo. Tá? Por quê? Se vocês avaliarem aqui... Espera só um instantinho que eu tive um problema. Que caiu a live do YouTube. Se vocês avaliarem aqui, essa apresentação aqui, esse slide, eu tirei de uma apresentação que foi feita pela Boston Consulting Group, tá? Que foi uma apresentação que eles chamaram de Prospections of COVID, que eles estão qualificando e considerando os cenários de alterações da economia, impactos da Covid, impacto da Covid pós período de quarentena, tá? O que vocês podem avaliar desse gráfico? A gente está no período que eles chamam de flatten,
que é o período de redução, que é o período de linearização da curva pandêmica. Mais do que isso, vocês podem avaliar que, se você vou analisando esse gráfico, que você tem você teve uma desaceleração abrupta da economia, que é o que eles chamam, que é o que está aqui no número 1B. Vocês avaliando a curva que eles chamam de economic activity, vocês veem que há uma redução contínua dessa curva. Mas mais ainda do que isso, essa curva ela tende somente a voltar a subir no período de restart, que é um período que a gente não chegou ainda, que é um período que a gente vai chegar apenas quando tivermos certeza, quando os nossos governantes tiverem certeza, quando houve efetivamente uma redução e uma linearidade da curva da pandemia, tá? Que é o que eles chamam aqui embaixo de critical care patients. Nesse momento, a gente ainda está nessa linha, a gente ainda está na curva de ascensão, que é essa linha cinza mais clara. Um ponto muito importante é que, se vocês avaliarem como é que eles construíram esse gráfico, vocês vão ver que o período que a gente vai chamar de normalidade, que é o pós-quarentena, ele é um período que eles qualificam como fight, que é a época de combate. E existem dois cenários possíveis dentro dessa pesquisa em específico, que é o cenário mais pessimista, que dentro da área cinzenta, vocês vão ver que é a linha de baixo, e o cenário mais otimista, que é a linha superior. Um ponto muito importante, se vocês avaliarem, é que a normalidade da economia, se vocês verem o dia anterior, que eles qualificam como atividade econômica 100%, eu não sei se vocês conseguem enxergar na tela dividida, na tela compartilhada, mas tem um tracejado muito sutil. E se vocês forem ver que ele vai chegar só no 100%, aqui no que eles qualificam como período futuro. Ou seja, é esperado que a normalidade chegue apenas após um longo período de combate da Covid. E o que é esse período de combate da Covid? É o momento em que você tem uma vacina, que você chegou ao tal do período da capacidade de imunização, mas mais ainda do que isso, que as pessoas se sintam confortáveis a chegar a fazerem uso de espaços coletivos de escritório e uso de espaços coletivos corporativos, tá? Uma outra informação, e isso tudo, na verdade, que é uma coisa muito interessante por um motivo. Quando a gente está falando de home office, quando a gente está falando de trabalho em equipes remotamente, a gente tem que considerar, então, que esta curva, esse uso do home office que a gente está fazendo, alguns de maneira abrupta nesse momento, ela não é uma realidade que vai se encerrar no dia 1 que acabar a quarentena. Há uma probabilidade, incluindo se você for avaliar o que muitas equipes de facilities mundiais, principalmente das principais empresas, associações de facilities estão falando, alguns escritórios vão precisar passar por um processo de desadensamento, ou seja, você vai precisar ter uma quantidade menor de pessoas compartilhando um mesmo espaço de trabalho. Se antes você tinha pessoas, por exemplo, tá? Isso daí são associações que estão falando e principalmente ainda não é um consenso. Enquanto você havia antes mesas de 90 centímetros, 1,20 m de largura,
com pessoas sentadas lado a lado, esse espaçamento precisará ser aumentado. Isso só para falar para vocês na verdade, uma coisa. A gente vai adensar esse tema no próximo webinar, que a gente vai fazer no dia 14, tá? Que eu vou falar com a Gabriela Marques e eu vou passar em mais detalhes no final dessa apresentação. Mas só para dar um pouco mais de conteúdo para vocês entenderem uma outra pesquisa que foi feita pela Fundação Dom Cabral e pela Grant Thornton, para entender o mindset que hoje permeia os colaboradores das empresas. Tá? Essa pesquisa foi feita com mais ou menos 3.000 colaboradores, tá? De empresas dispersas. Dados interessantes que a gente destacou aqui. 54% dos geridos, dos colaboradores, têm o interesse de pedir aos seus gestores a manutenção do home office após o encerramento da quarentena. Segundo ponto muito interessante, 62% dos colaboradores discordam que encontrar outros colaboradores facilita a execução do seu trabalho do dia a dia. Ou seja, é indiferente para eles estarem em uma certa extensão e estar no escritório ou não. E apenas 15% dos empregados julgam que o seu desempenho foi prejudicado a partir do momento que começou a trabalhar no home office. Ou seja, 85% dos colaboradores julgam que o trabalho deles não foi impactado, a performance deles não foi impactada pela adoção do home office, incluindo nesse período de quarentena. Isso, muito importante, independentemente do home office ter sido uma novidade ou não, tá? Eles não fizeram esse corte quando eles fizeram essa pesquisa. E, de maneira coletiva, eles julgaram que o maior desafio hoje que os colaboradores enfrentarão é a resistência dos gestores na adoção do home office como uma política constante. Com isso daqui, com esse cenário todo, eu passo para a Lê fazer a apresentação dela, mas antes disso, antes dela fazer a apresentação dela, eu quero começar uma sessão de perguntas com vocês. Para entender a percepção de vocês nesse momento com relação ao cenário que vocês se encontram, tá bom? 2 minutinhos para vocês.
Bom, vou fechar aqui e vou mandar para vocês e vou compartilhar com vocês na tela o resultado. Uma coisa muito interessante. Acho que aqui, diferentemente até da própria pesquisa, acho que vocês estão vendo aí na tela, vocês têm sentido, sim, uma diferença grande em relação quando vocês estão trabalhando no dia a dia do escritório. Muito interessante também que vocês têm o suporte dos seus gestores para o home office. E, por fim, bom, acho que aí eu diria que quando eu montei, eu até imaginava que estamos todos apreensivos em relação àquilo que vai ser a nossa, principalmente como vai ser a gestão do nosso digníssimo governo em relação à pandemia. E com esse cenário em mente, Ale, é todo seu. Obrigada, Mal. Olá a todos, boa noite. Primeiro de tudo, eu quero agradecer imensamente a oportunidade do Maurício e do Renato de participar aqui com a Reinvent Legal e para a gente falar de um tema que realmente todo mundo está passando por isso, certo? Então, o Maurício fez a introdução aí com alguns dados e com algumas informações, mas eu também quero agradecer cada um que está aqui hoje, porque já que estamos todos remotos, ao mesmo tempo está acontecendo um monte de lives sobre um monte de outros temas, então quem escolheu estar aqui com a gente, o meu muito obrigada. Para a gente começar a falar, eu vou compartilhar a minha tela, depois vocês me dão um toque aí, espero que vocês já estejam vendo, vamos ver. Não, ainda não, Ale. Tá vendo aí, Mal? Não, tá subindo. Agora Então vamos lá. Primeiro de tudo, quem sou eu, né? Então vou passar aqui para mostrar um pouquinho de mim. Então, sou Alessandra Gumiero, sou bacharel em psicologia pela Universidade de Ibirapuera. Fiz uma especialização, um MBA em coaching e liderança pela Universidade Anhembi Morumbi. Já atuo com gestão de pessoas há mais de 12 anos, estão diferentes equipes, passando por diversas empresas de diversos segmentos. Sou especialista em Design Thinking e UX Research, ou seja, pesquisa, né, do usuário, de como que as pessoas interagem com os produtos, com os serviços. Eu sou daqui de São Paulo, o que até para a gente quebrar um pouco desse gelo, vocês me conhecerem, gosto muito de vinhos e queijos, estou aproveitando muito essa quarentena aqui dentro. E o que eu estou lendo hoje é um livro da Carol Dweck, fica a dica aí, já começo com uma dica, que é o livro Mindset, porque já que a gente está vivendo esse momento tão maluco, é hora da gente realmente repensar a nossa forma de pensar. Essa é uma dica muito interessante para vocês aí começarem. O que eu trouxe para vocês hoje, né? Para a gente trocar essa ideia e até se vocês tiverem papel e caneta na mão, ou então quiserem utilizar o chat, se vier algum insight no meio da apresentação, escrevam, anotem esses insights, porque de repente isso pode virar material para a gente trocar ideia no final. Eu vou trazer um pouquinho do contexto atual, não quero ficar chovendo no molhado, para a gente não estender muito. Um pouco das experiências que já tive de times remotos, e aí sim tocar no cerne da nossa conversa de hoje, que é o engajamento, com boas práticas e um fechar, ok? Bom, o Maurício trouxe muitos dados aí, né, de pesquisas que estão sendo recentes. Pelas minhas contas, a gente está indo para um segundo mês de quarentena, né? Então a gente sabe que home office em muitos nichos de mercado, isso não é uma novidade, mas era praticamente que um plano B, né? Então tinham algumas políticas, algumas empresas tinham essa política, outras não tinham, até por conta de um preconceito, né, que existia muito, de se achar que era um dorm office, né? Então a pessoa que vai ficar em casa, ela não vai trabalhar, ela vai ficar descansando. Então existia muito esse conceito e preconceito com relação ao trabalhar de casa. E eu vivi isso em muitas empresas que passei. Só
Só que agora a gente está numa obrigação de ficar em casa, é outro contexto. Então a gente está vivendo esse distanciamento a forceps, né? Veio goela abaixo, fica em casa, não saiam, protejam-se e protejam-se dos outros, né? Então a gente está vivendo um momento muito atípico que nos forçou a ficar em casa. E isso está gerando diversos sentimentos, né? Então, inicialmente, até como o próprio Maurício também trouxe, tem muitas pessoas que, por terem o seu estilo e personalidade também mais introvertidas, até gostaram disso, né? Nossa, eu uso a roupa que eu quiser, estou em casa, eu posso dormir até mais tarde. Eu, inclusive, não pego trânsito, né? Conversei com amigos, com gestores, enfim, parceiros, que me falaram isso. Olha, Lê, eu já estou conseguindo dormir muito melhor, porque antes eu precisava acordar muito mais cedo para me deslocar ou para fugir do trânsito. Agora eu durmo até mais tarde, é só acordar, bater um pouquinho na cara, tomar um café e eu já começo a trabalhar, enfim. Mais conforto, eu estou mais com os meus filhos, estou mais perto da família. Então, esses foram um dos primeiros sentimentos que eu detectei nessas conversas com relação ao sentir da quarentena. Mas isso também certo? Eu estou aqui num pensamento que várias pessoas passaram por isso em diversos momentos. Também gerou um certo desespero, né? Porque o home office, ele já não era mais o estou em casa porque eu estou trabalhando, né? É a casa e o trabalho. Então, é a casa mais o trabalho que ficou tudo acumulado. Então, até eu trouxe essa imagem aí de uma mãe, mas tem muitos pais, amigos meus, pais, e vocês também acho que viram esse meme, né, de um repórter, acho que foi na BBC ou na CNN, se eu não me engano, que ele está ao vivo falando e entra a filhinha dele no quarto, ou seja, tudo ficou muito misturado, né? Então, a hora de trabalhar era toda hora, né? De muitos amigos que eu escutei que tiveram reuniões às 10 da noite, porque os pares ou colegas que têm crianças, primeiro tem que colocar as crianças para dormir, para depois começar a fazer uma reunião e ter tranquilidade para poder trocar coisas do trabalho. Então, isso foi algo que gerou desespero em muitas pessoas, né? Não conseguindo ter foco. E aí, até o estou mais com os meus filhos se tornou algo angustiante, né? De como que eu cuido e manejo isso daqui, porque de um cômodo para o outro eu estou com as crianças, né? E não de um lugar para o outro eu estou com os meus filhos. E um monte de reuniões ao mesmo tempo, né? Como organizar tudo isso. Então, acho que vocês também, tanto para escolherem estar aqui, aposto que receberam também inúmeros convites para webinars, para conversar, tudo ficou online, aí como que se organiza essa quantidade enorme de informações que aconteceu. Outro sentimento também que gerou, e muitas pessoas dividiram isso comigo, é da solidão. E até aqui eu faço um parênteses com a solitude, né? Porque, inclusive, nessas frases que eu trago aqui nesse slide, existe a solidão de quando você quer realmente conectar com alguém e essa pessoa não responde, ela está em outro momento, ou está ocupada, enfim, né? Não é porque está em casa que não está fazendo algo, né? Ou se dedicando a atenção para alguma coisa. E em contrapartida também tem gente que está completamente online, né? Porque como a gente não tem mais essa convivência, nos foi tirado, principalmente os momentos de lazer, né? Então, parques fechados, restaurantes fechados, casas noturnas, bares, enfim. Então, tudo a gente tem que fazer dentro de casa. Então, por mais que nós estejamos conectados aqui na tela, né? Vocês aqui estão me vendo, eu estou sozinha. Estamos sozinhos de alguma forma, com exceção das pessoas que estão aí em quarentena com a família. Então, esses diversos sentimentos que o isolamento está trazendo em diversas fases, em diversos momentos, mexe com a motivação das pessoas. Isso é inevitável. Então, não tem como a gente estar estável o tempo todo e achar que está tudo bem. O próprio pool que o Maurício colocou aqui mostra o quanto nós estamos apreensivos. Né? Pessimistas, eu até fiquei feliz de ver que o percentual é pequeno, mas, de qualquer forma, nós estamos todos apreensivos. E aí eu coloco aqui
esse slide, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, se é familiar, mas de qualquer forma eu coloco aqui, que é o mundo VUCA. Então, essa pandemia é um exemplo claríssimo desse mundo VUCA que nós estamos vivendo. O que é essa sigla, né? Então, estamos vivendo algo que é volátil, é incerto, que é aqui o U em inglês, né? Uncertain, é complexo e, ao mesmo tempo, ambíguo. Eu lembro que há um tempo atrás, em workshops, falando sobre isso, era super difícil tangibilizar com determinadas situações, né, de mundo VUCA. Então, ficava uma teoria muito no ar. E essa pandemia, com o Covid-19, é um exemplo super tangível da gente falar sobre algo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Cada hora a gente escuta uma coisa, cada hora é um momento que a gente percebe que tem pessoas morrendo, mas também tem hospitais de campanha que subiram e que estão conseguindo tratar das pessoas. A gente não sabe até quando isso vai durar. Então, tem amigos meus que estão falando que vão ficar de home office até setembro. Outros amigos já foram para o escritório, né? Então, a gente não tem parâmetro. Eu vejo pessoas de máscara na rua, mas também vejo muita gente sem máscara. Essa incerteza, ela já está pairando. Existem muitos fatores complexos, então a gente sabe que a pandemia não trouxe só problemas relacionados à saúde, mas também problemas econômicos, problemas culturais, problemas políticos. Então, é uma colcha de retalhos que está aí permeando toda essa situação que a gente está vivendo. E, com certeza, a ambiguidade dessa situação. Cada um, com a sua própria visão de mundo e com a sua própria motivação, consegue enxergar coisas boas por causa dessa pandemia, né? Então, eu retomei contatos com pessoas que eu nem imaginava retomar, então é um lado bom de eu estar isolada. Por outro lado, me sinto muito triste que eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes. E num cenário até bem maior, bem macro, né? O quanto a gente percebeu, que até dei o exemplo do hospital de campanha, do quanto a gente consegue mobilizar realmente as pessoas para fazer acontecer, e precisou de uma pandemia, precisou da dor para a gente saber que a gente pode fazer isso, né? Então, esse é um retrato claro do mundo que a gente está vivendo hoje. E ao invés de trazer dados, apesar desse slide trazer esse percentual, eu falo sobre como somos seres emocionais. Então, assim, não adianta eu começar a falar sobre engajamento, falar sobre motivação, sem falar das emoções. 70% das decisões que a gente toma são baseadas em fatores emocionais. É um ranço que a gente tem de um amigo, é aquele mal-estar que a gente teve com o chefe, ou ao contrário, é aquela sensação gostosa de uma ligação de uma pessoa. Isso realmente mexe com a gente, não tem jeito. E essa fonte, né, de dados, até para trazer em números, é do Drive Your Employee Engagement Workbook, do Gallup, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é só para mostrar o quanto que essa situação do home office, ela está de forma diferente. Mas como é que a gente aproveita o nosso repertório, aproveita o que já existe para continuar o que é bom e fazer os ajustes necessários do que não serve mais. Acho que com esse pool que a gente fez, ou mesmo com todos esses assuntos que a gente está trazendo, não dá essa sensação de, gente, dá para a gente restartar 2020? Vamos começar de novo? Porque a gente está em maio e dá aquela sensação de que ainda não começou, não realizou. Mas será que isso é verdade? Será que realmente a gente já não começou uma grande mudança? E aí, como é que a gente faz dessa conexão, que aqui estamos conectados, certo? Mas como que a gente faz essa conexão ser realmente genuína, né? Então, como que a gente faz o engajamento acontecer com as equipes, como é que a gente entende a motivação delas, é isso que a gente vai começar a falar agora. Ou seja, cuidando das pessoas. Ah, que óbvio que você trouxe, nossa, pois é, o óbvio precisa ser dito. Eu tenho essa máxima, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, e o quanto essa missão de cuidar das pessoas não é simples, né? Então,
Eu não estou aqui querendo fazer um discurso da verdade ou que ser repetitiva, mas o quanto isso ainda é um desafio para nós. Como é que a gente se conecta de verdade com as pessoas e com os nossos times? Então, se eu vou falar de engajamento, eu tenho que falar de motivação. Se eu falar de motivação, eu tenho que falar de sentimento. Então, a gente tem que cuidar das pessoas. Falando de times remotos, então, se eu for analisar aqui eu estou colocando 2012, que foi a minha experiência mais forte com relação a essa conexão, porque estando no Brasil, eu estava respondendo, né, cuidando da América Latina, e eu respondia a matriz, os meus superiores, enfim, meus líderes ficavam em Barcelona, na Europa. Nessa época, já estava todo mundo conectado, certo? Então, a gente tinha o WhatsApp, a gente tinha Facebook, a gente tinha Instagram, mas ao mesmo tempo que a gente estava conectado, a nossa comunicação tinha algumas limitações. Então, não sei se aqui nessa sala tem pessoas contemporâneas a isso, mas nessa época, por mais que eu tivesse a tecnologia muito, muito avançada já, eu utilizava o Cisco do Webex para poder fazer as minhas chamadas internacionais, usava o telefone, você está vendo aí, nessa imagem, para fazer as conference calls, e eu trouxe essa imagem aqui porque era essa sensação mesmo. Era super difícil fazer uma call, né? Apesar de pegar, de dar tudo certo, conectar, mas às vezes as pessoas não me escutavam, a gente tinha que repetir. Então, tinham as suas limitações para fazer essas conferências e era algo que demorava muito, né? Então, a gente não conseguia fazer as reuniões com a qualidade que a gente realmente gostaria. Oi, Ale, e até para fazer o acompanhamento... Ale, Oi, Maurício. Posso te atrapalhar só um pouquinho? Vou te Diga. pedir para você dar uma... Eu não sei se você está muito perto ou está muito distante, que está dando microfonia, ele está trincando o microfone. Mas eu queria adicionar um pouquinho mais de informação. Quando a gente Diga. trabalha como empresa, eu acho que é muito... quem já trabalha em empresa, quem tem experiência corporativa, que extrapola empresas que estão num escritório único, em um espaço único, compartilhado, que tiveram experiências, passagens pelo menos, tenham uma ideia muito clara daquilo que é trabalhar no ambiente remoto, vamos chamar assim. Ainda que estejamos todos dentro de escritórios, é natural que você tenha empresas que tenham múltiplas sedes, né? Escritórios de advocacia que têm sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro, sedes em Brasília. Então, ou mesmo que se você não tem uma outra sede, mas a gente está em uma certa extensão, acostumado a trabalhar com equipes remotas, a gente pode chamar de equipe também, a nossa extensão, quando a gente trabalha com um correspondente, por exemplo, quem trabalha com contencioso. A pessoa que tem um correspondente, a pessoa não é diretamente uma pessoa da tua equipe, mas é uma pessoa que está fazendo um trabalho para você e interage com você sem estar fisicamente no seu escritório. Então, por mais que isso não seja novidade, ou isso não seja... Imaginem vocês que acabou amanhã a quarentena e todos estarão felizes e contentes de volta no escritório, o que a gente vai passar por aqui, ele chega, inclusive, vale, ok, que não são colaboradores no sentido mais estrito. Inclusive na nossa relação com outras pessoas que trabalham, fazem serviços em nosso benefício. Sim. Né? No final do dia. Exato. Não, e também porque toda essa conexão, ela é obrigatória, né, Maurício? Eu acho que a sensação que dá de angústia ou de apreensão é por conta de todo esse cenário que eu desenhei aí, né? De incerteza, de apreensão e de tirar um pouco essa questão de... Não é que é glamour, né? Então, o que não é algo que seja temporário, né? Então, como é que a gente realmente se adapta agora para que isso se torne uma realidade de verdade, né? Assim, de políticas. Então, esse reinventar, a pandemia trouxe uma lente de aumento para essas coisas acontecerem, né? Então, algo que lá atrás
poderia ser só um plano B, a obrigatoriedade está fazendo as pessoas repensarem. E eu agradeço muito que hoje em dia, né, então aqui até no 2020, a gente tem muito mais recurso do que 2019, né? Ou até de 2012, quando eu trouxe nesse slide. Era super difícil. Então, mesmo falando das sedes ou dessas outras localidades, eu falar de casa ou eu falar do escritório era distante do mesmo jeito, né? Eu estava falando com outro país, com outra localidade, etc. E hoje essas ferramentas aqui eu trouxe algumas, só para a título de ilustração mesmo, do quanto as coisas estão mais fáceis e mais amplas, né? E muito mais ágeis para a gente poder se conectar. E também uma outra, aí pensando nisso, né, uma outra provocação que eu trago é essa transformação cultural que a pandemia vai fazer com que a gente realmente reinvente, né, e que a gente pense a respeito. Então, questões culturais, por exemplo, que eu vivi com os times remotos, mesmo com times remotos, o quanto era visto como preguiça mandar uma mensagem ou somente um e-mail, né? Então, eu escutava frases desse sentido, né? Então, marca com o cliente, vai até lá. Ou então, corre lá na mesa dele, vai lá no seu par, sobe lá no andar dele, conversa com ele, né? Se você não circular pela empresa, quem não é visto não é lembrado. Então, é uma questão cultural também que a gente está começando a repensar, né? Essa época aí, eu tinha muitas milhagens. Eu viajava muito pelo Brasil e até para o exterior por conta disso, né? Então, para fechar algo, para realmente algo ser acordado, tinha que ter o aperto de mão pessoal, né? E agora a gente está repensando se isso realmente é tão necessário, né? Se a gente está aqui se falando, se vendo, é uma forma, sim, da gente assinar ou firmar alguma coisa, né? Então, como que a gente também começa nessa provocação a pensar o que é que vai ser dos próximos tempos e o que é que a gente pode tirar de proveito disso, né? Mas, afinal, já contextualizei tudo, né? O que a gente está vivendo, as emoções, as motivações, o que é, então, o engajamento. Se a gente colocar ou buscar essa definição, a gente vai encontrar um monte delas, né? Então, tem vários autores, várias literaturas que definem o que é o engajamento, mas eu trouxe aqui, eu acho que é mais aderente, não só no geral, mas para o momento atual também, que é o que eu vou dar sequência conversando aqui um pouquinho. Então, é o alinhamento entre a motivação e os interesses pessoais de um funcionário, né, e as metas e propósitos da organização. A fonte é o Ego, é uma empresa que já tem muitos anos nos Estados Unidos. Eu trabalhei na startup aqui no Brasil, que é uma plataforma de pesquisa, ou seja, para você escutar o seu funcionário. E mais do que simplesmente tudo que eu vivi lá como empresa, mas é como eu sempre acreditei que é somente nessa conexão com as pessoas, em perguntar para elas, é que a gente realmente consegue esse alinhamento de entender essas motivações e interesses de cada um. E eu acho que várias empresas agora também estão aí redefinindo suas metas e propósitos, dado esse momento aí de quase 2 meses em que a economia está se reinventando, né? Se reolhando para poder seguir em frente. Engajamento é consequência, né? Não é causa. Então, a gente precisa dar luz a 4 pontos que aqui eu estou até fazendo uma brincadeira, né? Colocando em inglês um dos pontos para poder fazer os 4 E's, que são empatia, empoderamento, encorajamento e o everyday. Então, só passando por cada um deles, né? Empatia não é simpatia. E a gente tem ouvido muito nos últimos tempos sobre isso, né? E do quanto isso é importante. E aí eu trago uma definição do Marshall Rosenberg, que é sobre comunicação não violenta, que é todo comportamento tem por trás uma necessidade, né? Então, a empatia é
como que você conecta com o seu time, com essas pessoas e entende as necessidades dela, de verdade, né? Então, honrar o que as pessoas estão sentindo nesse momento. Ale? O encorajamento, ele faz parte também, porque se a gente não, se estamos todos aqui nessa sala com esse percentual de apreensão, como é que a gente encoraja uns aos outros, né? Então, e a gente, como líder, no nosso time, do quanto é importante aquilo que elas estão realizando, né? Independente do tamanho disso. Então, como que a gente realmente se conecta com as pessoas e vê o que é que está acontecendo de importante, né? De como que a gente segue mesmo estando num momento completamente atípico. Ale, posso Oi, soltar mais um rapidinho, outro mais uma pulo? questão? Exato. Um outro Pode ponto. Eu vou soltar. pedir para você falar um pouquinho mais distante, só que eu acho que tá dando microfonia. Vamos lá, pessoal, rapidinho, um minutinho só. Foi? Só um segundinho, só que acho que tem algumas pessoas ainda que não terminaram. Olha, vou ser honesto com vocês. Me surpreendeu Olha, o resultado desse pool. Ale, eu vou pedir para você falar exatamente daí, porque daí o teu microfone não está travando. ai, que bom. Então tá bom. Bom, Obrigada aí pelo retorno, que aí também, né, não prejudica ninguém. exato. Bom, deixa eu tirar da É, tela. legal. Então, pensando nesses 4 pontos, né? Então, a questão do empoderamento, de como você, como líder e como funcionário, como liderado, né, se empodera do que você está não só fazendo, mas também do que você está sentindo, né? Então, essa autonomia, ela é extremamente importante para justamente adequar essa nova realidade que está acontecendo e que a gente não tem data para terminar por enquanto. E o everyday que eu trouxe, né, no sentido de falar sempre, é isso, né, frequência. E aí eu não estou falando de falar com os times de 5 em 5 minutos, né? Não é ficar, ligar às 9, liga meio-dia, liga às 3 da tarde, liga às 6 horas. O everyday é fazer os combinados darem certo, né? Para você ter um acompanhamento do que o time está fazendo, o que é que está atravancando, e seja no campo pessoal, seja no profissional, o que é necessário, mas essa constância é o que ajuda a conectar e vincular realmente com os times. Deixa eu ver a minha tela aqui. Então, inclusive, quando eu estava buscando as minhas referências para montar toda essa apresentação e conversar por aqui, eu vi muitos frameworks, né? Então, muitas apresentações e sequências lógicas que, inclusive, o ambiente de trabalho estava incluído nisso, né? De como engajar um time. Então, ter um espaço colaborativo, aberto, tipo o Google, né? Então, divertido, com sala de descompressão, isso era elemento dentro do engajamento. E nesse contexto atual, isso cai por terra, né? Como que é possível fazer isso dentro de casa? Não sei, cada um tem uma realidade, né? Como que as pessoas, ninguém estava esperando isso. Então, até adequar uma infraestrutura dentro de casa para que isso aconteça, também leva tempo, né? Então, essa insegurança, esse conceito eu realmente não considero mais, não consideramos mais. Então, eu trouxe esses 4 pontos que eu acho que são realmente importantes para manter vivo nesse contexto atual e adiante. Para mim, são os pontos que eu acho são principais quando a gente está falando de um time engajado. Então, alinhamento, a gente sabe que tem as dificuldades ou etc., mas existe um objetivo a ser seguido.
e como que a gente faz para alinhar todo mundo nesse mesmo canal, deixar todo mundo conectado. Qual que é a contribuição individual de cada um, né? E não ficar simplesmente deixando com que tudo isso fique pulverizado, né? Mas que cada um fazendo a sua parte consegue fazer com que isso tenha uma unidade. O comprometimento, esse acho que é o principal dentro de um contexto, né? Então, o quanto que você está comprometido com aquela empresa ou com o seu próprio time, com os seus pares, o que é que está impedindo isso, né? Então, qual que é a sua necessidade para você se conectar com a sua liderança, com os seus pares, etc. E o reconhecimento. E aí eu não estou falando de bônus, não estou falando de, né, valores, etc. Mas o quanto a gente percebe dentro do nosso time o esforço que está sendo feito, considerando toda essa situação agora, né? Eu acho que posso adicionar meus. Já me intrometendo, mas posso adicionar meu Pode palpite? falar, Eu acho que pode falar. uma coisa que é importante o pessoal pensar, o pessoal lembrar é que reconhecimento não é só no momento do feedback, tá? Acho que assim, aquela velha e boa história do reconhecimento das pequenas vitórias, né, dentro do Isso, time, que o pessoal a gente tem muito costume, pode ser qualificado como comodismo, outros falam que não, eu preciso seguir o formato exato que a minha empresa solicita informação, mas a gente tem que saber, como gestor, se conectar ao nosso colaborador. Acho que é uma coisa muito importante. É literalmente não deixar a peteca cair. isso. Isso em todos os sentidos. Quando você está falando tanto para dar puxão de orelha quanto para celebrar, a gente precisa estar conectado em todos os momentos. Então, é muito importante quando a gente está na condição de gestor, aí é um pensamento meu como gestor, né? Você ir no todo dia, no everyday que você como colocou aí, saber ticar se é positivo, se é negativo, para que não fique para que você não precise usar aquele famoso feedback sanduíche que a galera usava, né? Que os Nada a RHs ver. antigos diziam que, para quem não sabe, feedback sanduíche é o famoso você fez um Morde e trabalho. assopra. É o morde a sopra, exato. Assim, você fez um trabalho de merda, mas ainda assim, não só você não fez não só, apesar de você ter feito um trabalho de merda, você tem vários pontos positivos, né? E por fim, você precisa melhorar a XPTO para deixar de fazer um trabalho de merda. Então, Não, e não é assim, né? E não é assim que você conecta realmente com as pessoas, né? Então, eu até voltei nesse slide, porque é uma grande mistura, né? Assim, então, por isso que é importante esse ponto aqui do alinhamento, né? Para todo, na nossa comunicação, de como que a gente alinha essa perspectiva do que precisava ser feito, como a pessoa enxerga o trabalho que ela está entregando, né? Então, isso precisa ser realmente alinhado. E eu também fico feliz com esse resultado do pool, de ver a liderança engajando, porque também já tive essas experiências de que é muito mais fácil a gente se engajar ou se comprometer com os pares do que com a liderança, né? E eu acredito muito numa liderança muito mais horizontal do que vertical, né? Então é aquela coisa nesse empoderamento vai, toca, você sabe fazer, então eu te empodero, você tem autonomia para poder fazer e executar o seu trabalho, e eu, líder, estou aqui na tua retaguarda. Eu não estou acima de você, eu estou na tua retaguarda. Vai que eu seguro a onda. Então, isso acaba não só encorajando, mas estou contigo. Então, isso tudo aqui vira esse quarteto, ele anda junto, né? E o celebrar as pequenas vitórias, eu acho que hoje a gente tem muito isso. Conversei com um amigo meu nessa semana, e aí, como estão as coisas, inclusive talvez ele esteja aqui na live. E ele falou, olha, planejamento agora é mensal. Não tem como pensar o que vai ser em agosto. Não, vamos pensar em maio. Então, hoje, 5 de maio, como que nós vamos fechar o mês? Isso já é importante. Então, celebrando isso, vendo a contribuição de cada um, com certeza você vai girando, né? E gerando também mais comprometimento. Eu vou trazer dicas e boas práticas, porque assim, eu quero realmente aterrissar algumas coisas para não ficar
somente nessas teorias, né? Então, como que a gente faz isso, então, Ale? Então, quem não está fazendo, a gente está aqui com um público privilegiado, né? Que temos aí times engajados, mas quem não está fazendo, como que a gente faz, né? E aí a minha sugestão é a pesquisa do Gallup. Então, o Q12 do Gallup, ele mede o engajamento em situações, em questões que as pessoas podem mudar. Então, recentemente eu até fiz um projeto numa empresa de investimentos ambientais, onde eu utilizei como referência o Gallup, e até para quem não conhece, para dar esse overview, né, essa visão geral, são perguntas que, mesmo que nós estejamos vivendo esse momento atípico, né, eu estou sendo repetitiva, mas é isso, são perguntas que abrem espaço de confiança para você se conectar realmente com o seu time, né? Então, às vezes, quem nunca fez isso ou deseja começar, então esse é um bom guia para poder ajudar nesse processo, né? Então, perguntas do tipo, são 12, né? Aqui eu trouxe 4, só para poder ilustrar um pouco. Então, você sabe o que espera de você no trabalho? E aí, por mais que isso possa passar pela cabeça, poxa, Ale, mas isso é tão óbvio, mas isso é tão... Eu sei disso, eu já falei isso para o meu time. Como que você falou isso? Né? Então, chamar para essas conversas sinceras e transparentes, elas realmente são transformadoras. Né? Então, saber se existe alguém no trabalho que incentiva o seu desenvolvimento e essa pessoa não sou eu como líder, eu tenho uma oportunidade aí de fazer a coisa acontecer. Então, são esses 3 aspectos com relação às respostas dessa pesquisa que você, como líder, pode pensar nesse engajamento, né? Então, medir, ver quais são os resultados que surpreendem, né? E aí, quando eu falo de surpresa, não estou falando de bom ou de ruim, estou falando que surpreende, né? É algo que, opa, não estava esperando essa resposta. Assim como você fez agora no pool, né? Então, poxa vida, então, o percentual está alto de engajamento, isso é uma surpresa boa. Mas eu coloco a surpresa como algo que às vezes pode ser, opa, né? Não sabia que as pessoas estavam pensando assim. Destacar e analisar realmente esses pontos fortes, o que é que realmente é a marca do seu time, né? Que faz com que isso eleve tudo o que está acontecendo, né? E todos os potenciais que estão aí. E as oportunidades. Então, para mim, não tem erro. Desde que eu estudei e me aprofundei também no mindset do design, essa palavra está banida do meu vocabulário. Tudo para mim é aprendizado e oportunidade, né, de mudança. E eu acho que é isso que a gente está vivendo agora e sem romantismo. Eu acho que isso também eu quero deixar esse recado aqui para a gente não ficar romantizando muito as coisas. Eu acho que agora é hora de pôr a mão na massa mesmo para a gente olhar as oportunidades e fazer alguma coisa diferente. Então, só elencando os pontos, né, fazendo meio que uma geral do que eu acabei de dizer, a transparência na comunicação ela é fundamental. Também ouvi de parceiros, amigos, etc., do quanto existe esse encorajamento, e aí no dia seguinte demite-se 20 pessoas da equipe. Né? Então, como é que os líderes conseguem conciliar essas informações e os impactos que elas podem gerar num momento, principalmente como esse, de tanta apreensão, né? Então, ser filtro e ser transparente, tratar adultos como adultos, né? De, olha, a situação é essa, pode acontecer isso, pode não acontecer, vamos juntos, manter e criar essas relações de confiança, né? Eu até trago aqui desse exemplo que eu vivi com a América Latina, por exemplo, em 2014, se eu não tivesse estabelecido essa relação de confiança, eu jamais saberia o que estava realmente acontecendo com o parceiro, com as dificuldades que eles estavam de entrega dos serviços. Então, essa coisa de querer agradar, né, de só falar coisas que são boas, ou, não, eu resolvo, pode deixar, depois eu te ligo, e não fala exatamente o que é que está acontecendo, isso só prolonga ou causa mais frustração, causa muito mais tempo para resolver as coisas. Então, essa relação de confiança ela é fundamental, importantíssima. E planejar, assim como eu falei, né? Então, aqui eu só estou fazendo mesmo que um elencar das informações, de planejar os desafios que façam sentido com a realidade, né? Então,
Não é porque eu estou aqui com problemas em casa que eu vou só seguir aqui o roteiro e falar com o meu time, ó, façam aí, por que não fizeram? Né? De como que a gente olha para essas pessoas e entende os desafios que elas estão enfrentando também. E como a comunicação está online, é o momento de combinar as regras dessa etiqueta online, né? Eu sei que muita gente deve estar fazendo isso já, mas é legal sempre fazer isso até no começo, né, de todas as calls. E se é interessante deixar a câmera online ou off, o que é melhor até para conexão, verificar se essa conexão está ok ou não, comunicar se está com problemas de conexão antes, enfim, ter esse manejo do tempo, ou seja, é o transformar de uma reunião para algo que agora está neste formato prolongadamente, né? A gente não tem aí uma data para isso terminar e talvez nem termine, né? Talvez seja uma grande mudança que está acontecendo para este formato. E aí, para a gente finalizar, então, só lembrando, os 4 E's, e aí, quem quiser depois trocar alguma ideia a respeito disso, a gente pode marcar depois do webinar, passando os meus contatos, me adicionem no LinkedIn. Pensar nas necessidades individuais e as necessidades do time e como que isso é alinhado. E até nas questões de celebrar as vitórias e tudo mais, faz sentido fazer um happy hour, mesmo online, pra, né, cada um com seu vinho, com a sua cerveja e tal? Então, faça, marque com seu time. Vamos celebrar, vamos falar um pouco de besteira, vamos descontrair. Mas, se esses passos anteriores que eu falei, eles não existem ainda, não tem essa conexão, então não faça. Né? Uma amiga minha confessou isso para mim outro dia, falando, meu Deus, eu tenho um happy hour com meu chefe, nunca troquei ideia com ele de nada, eu não sei nem o que falar nesse happy hour. Totalmente desconfortável. Então, assim, vamos cuidar realmente das pessoas, se isso ainda não acontece de verdade, comecem esses passos, conecte-se realmente com o seu time, e aí sim, faça o happy hour, tire foto, dá print, põe nas redes sociais, etc, né? E sem esquecer também de alinhar processos de tecnologia, né? De como que a gente dá esse suporte para o nosso time para separar e ter uma rotina, né? Do que é a hora de trabalho, o que é a hora da casa e o que é a hora de lazer. Eu tenho também amigos e gestores que combinaram com o time que, por exemplo, antes das 9 da manhã, do meio-dia às 2 e depois das 6 da tarde, não se marca a reunião. Essa é a regra que eles combinaram. Então, existe aí um período onde as pessoas que têm crianças ou que precisam cuidar da casa aí nesse meio tempo junto, conseguem se organizar nessa rotina melhor, né? E claro, também horário de lazer, que nem eu falei, tem amigos meus trabalhando de domingo ou trabalhando de feriado, quer dizer, até a nossa semana ou esse nosso formato de trabalho, né, de segunda a sexta é trabalho, de sábado e domingo é descanso, até isso está sendo revisto e repensado, né? Então, o combinado não sai caro. Combina isso, combina o jogo com o time e seguindo o que precisa ser feito. Planejamento sempre, mesmo que ele seja semanal ou que ele seja diário, porque isso deixa a gente numa rotina que é importante ter. Né? Se a gente perde essa rotina, ficar o dia inteiro de pijama, ou não saber o que, ou quando, ou como, é aonde mora o desconforto e a apreensão. Né? Então, setar esse planejamento, mesmo que ele vá mudar no dia seguinte, ele já é um norteador para aquele dia. E as sugestões que eu dei de ferramentas, né? Que eu acho que vale a pena fuçar, a gente pode aí depois trocar ideia sobre isso, de como que a gente utiliza essas ferramentas ágeis para organizar o trabalho de forma online e, claro, adequar os entregáveis, né? Muitas metas aí caíram por terra por enquanto, ou que estão estacionadas, porque não se sabe o que pode acontecer, mas de não pressionar por algo que talvez não faça nem mais sentido, né? De entrega ou de cobrança. Certo? Falei demais. Mas eu gostei muito. Ale, deixa eu puxar para a tela aqui que eu vou fazer o fecho, tá? Ok. Vou tirar daqui. Já puxou? Já.
Beleza. Tô Tá vendo que vendo, o né? chat... Vamos. Tem gente Tem falando bastante. aqui no chat. Tô gostando de Sim. ver. Bom, vamos lá, pessoal. Fechar aqui com a conclusão rapidinho, porque que a gente já bateu a 1 hora de live. Acho que com tudo que foi falado com a Alê, acho que uma coisa que eu queria colocar, que aí, Alê, como é um tema alinhado com o que você está falando, quero sua opinião também. Minha interpretação: solidifique aquilo que vocês já têm de engajamento e aquilo que vocês já têm de política no dia a dia. Não crie moda nesse momento só porque tá todo mundo de casa. Principalmente se você não tem costume de ter happy hour com a tua equipe, simplesmente continue não tendo e deixe que eles passem esse tempo com a família. Não crie neste momento esse laço artificial. Isso. Eu acho que Tá? precisa realmente ter transparência, né, Mal? Não tem como você fazer algo só para postar depois no LinkedIn. Porque é isso que derruba a motivação e o engajamento das pessoas, né? Elas sabem que aquilo não é verdade. Então ele Sim, tá tirando a foto, mas no dia a dia isso não acontece, né? Então, ou você cria, começa, né, com esses passos, e aí você pode chegar lá para celebrar de verdade, ou, como você falou, vamos respeitar os espaços, né, os combinados e não forçar nada, porque isso derruba com certeza a motivação. exato. Bom, e agora, como fechamento, eu vou passar algumas informações, mas eu vou tirar eu gostei de uma frase muito boa de um seminário, de um paper que foi feito pelo World Economic Forum, que é um paper que eles chamaram de Top Trends Job Reports de 2018 a 2022, ou seja, ele é totalmente desconectado com esse momento que a gente está passando agora, tá? Em que eles falam que o mais importante desse gap de 18 a 22 é um mindset de constante aprendizado. Ou seja, o que a gente precisa nesse novo momento? A gente precisa que os nossos empregados eles estejam propensos a reciclar os conhecimentos. Essa mensagem que eles trazem, na verdade, é uma conclusão dentro de um espectro muito mais amplo, em que você fala que os empregados eles vão precisar passar por um processo de reskilling e upskilling de de 1.000 horas quebrados em 100 dias. E eles usam essa fala como fecho desse paper que eles fazem, que eu achei muito interessante. Em Tá relação a todo mundo se reinventando. Exato. Em relação a como liderar, acho que assim, um bom guia, eu sugeriria você, eu não vou ficar lendo essas frases, esse monte de pergunta que está aqui. Tirem um print screen. Isso eu retirei de um report da Boston Consulting Group, que eles listaram as principais perguntas que vocês devem fazer dentro da organização de vocês para saber se vocês têm equipes engajadas e, em especial, produtos resilientes a momentos de dificuldades, se eles são antifrágeis ou não. Né? O conceito de antifrágil até a gente conversou lá no webinar com o Do Felipe Zorzi. Felipe. Exato, em que Isso. a gente trabalha esse conceito com maior exaustão. E, por fim, as principais frases que devem nortear um líder nesse momento novo, que é: seja visível, seja propositivo e principalmente autêntico. Respeite que cada um dos seus empregados e cada uma das suas atividades vão ter diferentes tempos de execução. E você vai precisar revisitar eles de tempos em tempos, em especial, como você mesmo falou, André. Neste período de pandemia, longo prazo é praticamente 15 dias. Exato. Muito difícil planejar além disso. E por isso que a conexão é tão importante, né? E realmente respeitar esse momento. Eu até quero dar luz aqui que o Anderson, obrigada, Anderson, de participar aqui, de falar que vai acontecer na empresa onde a esposa dele trabalha, uma live onde o pessoal, né, as consultoras de RH estão preocupadas, né, realmente com o momento e o desafio dos funcionários aí em casa, em home office. Até meditação, tudo online eles estão fazendo 2 vezes por semana.
e é uma empresa com aproximadamente 500 funcionários fixos mais terceiros. Obrigada, viu, Anderson, de contar isso aqui para a gente, porque é esse sinal, né, que a gente estava não preocupado, mas que a gente quer dar luz para a reflexão, né, para vocês divulgarem esse webinar, do quanto ainda estão tendo ações acontecendo, né? Então, o quanto é importante a gente prestar atenção nesse movimento. Obrigada. Bom, vamos lá. Outro ponto que eu achei, pessoalmente, ainda que eu seja advogado, eu gosto muito dele. Corte a burocracia desnecessária. Adorei essa frase, hein? Não quer dizer que a gente Quebra de mindset. não quer dizer que a gente vai começar um período de anarquia dentro da empresa, mas ao mesmo tempo pense e principalmente repense aquilo que é realmente essencial nesse momento. Engaje com outras pessoas, ou seja, faça um benchmark, bate um papinho com o teu cliente, né? Conecte-se com as pessoas. E por fim, mantenha-se com a imaginação vívida. Ou seja, por que isso? Você precisará, neste momento difícil, precisa simplesmente fazer uma coisa. Pensar que o mundo está diferente. Você precisa se adaptar. Exato. Adoro Eu acho que esse é o maior... Esse, no final do dia, é o mote do Design Thinking. Né? Exato. Que você ensina, Lé. Mas é muito mais do que isso. É a capacidade das pessoas se adaptarem, é a adaptabilidade. Que é exatamente isso que quer dizer. E não ter medo de errar, né, Mal? Eu acho que esse é o ponto, né, da desconstrução, é ver que o erro, ele é aprendizado. Não é, meu Deus, eu errei. E é difícil quebrar esse mindset, porque a gente foi criado nele, né? Então, a gente aprende que, nossa, ai meu Deus, errei, e agora, né? Então, mesmo aqui, estamos também aprendendo a fazer o webinar, né? Como que a gente também coloca isso para jogo. Então, criatividade. Não, sem dúvida, se a gente erra. Até Somos assim, todos criativos. Bom, vocês acabaram de ver, eu já fiz cagada. Acabei de abrir um negócio aqui, já saiu a maldita da apresentação. A gente Estamos acontece, todos aprendendo. Estamos todos aprendendo. Faz parte do jogo. Bom, pessoal, de apresentação foi isso. Agora eu vou colocar para vocês os próximos passos, o que vem por aí, nas próximas semanas. No dia 14, a gente vai ter uma live que vai ser beneficente. Dessa vez a gente está mudando um pouquinho o caminho, tá? Não é gratuito mais. Por quê? Mas é por uma boa causa. Todo o dinheiro que vocês pagarem, a gente vai reverter a renda líquida em benefício do União São Paulo. A live vai ser sobre... Legal. Voltamos para o espaço corporativo, voltamos para o escritório. O que eu preciso fazer para voltar e não matar todos os meus colaboradores? Eu sei, Gabriela, que você está me olhando aqui, você deve estar olhando com um ar de, no mínimo, apreensivo. Mas no final do dia, o que a gente quer compartilhar? Aquilo que a gente precisa adaptar, saber fazer, quais são as melhores práticas que hoje as grandes empresas, em especial as empresas, as associações de Facilite-se, outras associações ligadas à saúde, estão indicando como ações para a gente voltar com um nível de segurança razoavelmente adequado. Tá? A gente vai tentar abordar isso. Gabriela, quer dar seu 2 cents? Não, é isso aí. Você já falou um pouquinho, deu o gostinho para o pessoal saber do que se trata, mas a ideia é falar, né, do ponto de vista do workplace, o ambiente de trabalho que vai estar tão mudado, será, nessa volta, nesse retorno? Será que essas mudanças são realmente tangíveis, né? Será que a gente consegue flexibilizar tanto assim a ponto de ter uma revolução nessa volta no dia 1? Então, acho que é para dar um pouquinho desses principais insights, principalmente do mercado imobiliário, do mercado de operações, e provocar um pouco também do pessoal que vai estar conectado e ver como é que vocês estão fazendo dentro de cada uma das empresas de vocês. Mas acho que a notícia boa é que o mundo não vai acabar amanhã, a gente continua tendo os espaços de trabalho, a gente continua tendo os escritórios, os edifícios corporativos, é só a gente entender um pouquinho o que vai ser o impacto aí do fim da quarentena. Maravilha, obrigadão, Gabi. Muito bom. Imagina. Bom, segundo passo,
aqui a gente está falando um pouco, a gente vai lançar na próxima semana um podcast. Ale, você consegue colocar para a gente a intro? Que eu não consigo colocar, falar e ao mesmo tempo ficar o som da intro. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sabino, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívio, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sabri Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance. E sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Até lá! Bom, para quem quiser começar a seguir, vocês estão vendo sempre que aqui no footer da minha apresentação tem um endereçozinho, que é o Linktree/Reinvent Legal. Lá vocês têm acesso a a 100% dos nossos canais, 100% das nossas mídias, e vocês, a partir com este endereço, vocês conseguem acessar nosso Instagram, nosso LinkedIn, agora também o Spotify, o podcast do Renato, que é o Retalks. E, Renato, segunda-feira que vai começar a primeira postagem, é isso? Oi, Maurício, estão me ouvindo? Estamos sim. Muito bem, isso mesmo. Segunda-feira, logo no período da manhã, eu já vou soltar o podcast no Spotify. Tem um convidado muito especial, já vou aqui até soltar um teaserzinho. É um profissional graduado há 12 anos atrás e que trilhou uma carreira um pouco atípica do que a gente está acostumado. Então, inicialmente, estágio e início como advogado aqui no Brasil, fez um LLM, e ele já está no segundo escritório, é Senior Associate do DB Voice. Então, tem uma história muito interessante para contar para a gente sobre como é trilhar esse tipo de trajetória, como é mudar de país, como é trabalhar efetivamente como um associate num escritório estrangeiro fora do Brasil. Bom, pessoal, eu acho que por hoje foi basicamente isso. De novo, se vocês tiverem interesse de participar no próximo webinar que a gente vai trazer com a Gabriela, vocês conseguem acessar pelo link do Linktree. Dentro do Linktree está como inscrição aos webinars, ou conheça os nossos cursos. E lá vocês conseguem já ir diretamente para o Simpla, onde estão todos os cursos que a gente vai ter nas próximas semanas. Eu acho que é isso por hoje, pessoal. Obrigadão, viu? Obrigada, Maurício. Obrigada, galera. Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Até mais.